Nesta semana que passou, eu recebi um vídeo e achei muito legal a sacada do vídeo em relação a um tema. Eu quero estudar sobre esse tema, isso falou no meu coração. Quando eu recebi esse vídeo, eu resolvi passar para muitos irmãos, pessoal que a gente tem um relacionamento via WhatsApp. Vários grupos que participam, mandei o vídeo, né? Aqueles que assistiram, ótimo, e aquilo foi de propósito para preparar aqueles que assistiram, para a gente estudar sobre isso nesta manhã. Não sei se tem condição de colocar aí já, pode ser, Ivan? Pode ser, irmãos? Se você não recebeu, você vai ver aqui, assistir o vídeo, é rapidinho, 1 minuto e pouco, mas eu achei muito interessante. Vamos lá. Por favor, dá para trazer um pouquinho mais? Claro, é pra já. Obrigada. Se me permite, a senhora tá bem? Tô. Não tô. É uma longa história. Eu adoro histórias. Eu mesmo sou um grande contador de histórias. O meu marido, o Noé de Nova York. O que tá construindo a arca. Esse mesmo. Eu adoro essa história. Noé e a arca. Olha, muitos não entendem essa história. Pensam que fala da ira e da fúria de Deus. Adoram quando Deus fica zangado. Então a história da arca é sobre o quê? Eu acho que é uma história de amor. De acreditar uns nos outros. Sabe que os animais apareceram em paz? Ficaram juntos lá, lado a lado. Assim como Noé e a família. Todos entraram na arca, lado a lado. Mas meu marido disse que Deus ordenou que ele a fizesse. Como é que eu lido com isso? Parece uma oportunidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Se alguém rezar pedindo paciência, acha que Deus dará paciência? Ou Deus dará a oportunidade de ser paciente? Se pedimos coragem, Deus dá coragem ou nos dá a oportunidade de sermos corajosos? Se alguém pede que a família seja mais unida, acha que Deus une a família com amor e alegria, ou dá a eles a oportunidade de se amarem? Bom, eu vou correr. Muita gente para servir. Aproveite. Obrigado aí, irmãos. Tema de hoje, construa a sua arca. Pode acender a luz, fica à vontade. Obrigado. Porque parece um cinema aqui agora, né? E por que eu queria estudar com os irmãos sobre isso? Quando eu estava vendo esse texto, que fala da arca, por que Deus mandou Noé construir a arca? Por que Deus mandou Noé construir uma arca? É interessante a gente ler, e quando a gente lê a Bíblia algumas vezes, Deus vai revelando algumas coisas. E eu queria ler com vocês esse texto, se você trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos em Gênesis capítulo 6, só para lembrar como era a história da vida de Noé. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 9, se alguém está sem Bíblia ao teu lado, se você puder servir aí, repartindo a leitura, por favor. Capítulo 6 de Gênesis, versículo 9, esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Versículo 10, Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Versículo 11, ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Versículo 12, ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Versículo 13, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra.
Versículo 14, Deus olha assim para Noé e diz: você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divide-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Versículo 15, faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Versículo 16, faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Versículo 17, eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Versículo 18, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Versículo 19, faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Versículo 20, de cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno, que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. Versículo 21, e armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Versículo 22 e último, dos que quero ler, será dos 3 filhos. Em Gênesis capítulo 7, versículo 6, diz que Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Então imagina-se que Noé demorou 100 anos para construir uma arca. Alguns falam 50, outros 40, outros 60, mas você imagina construir um barco desse tamanho, dessa magnitude, ele, a mulher, 3 filhos, e as noras. Imagine construir um negócio desse tamanho. Interessante que quando Deus olha para ele, Gênesis 6,15 diz, faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Quando Deus passa essas medidas, quando Deus passa todas essas questões para ele, eu imagino Noé. Porque no começo do texto, Deus diz o seguinte, Deus olha para a terra e vê gente voltada com a mente para fazer o mal, só para praticar o mal. Aí ele encontra alguém ali que é justo, que é íntegro e que anda com ele. Legal. Aí Deus chama Noé e fala, Noé, eu olhei para essa terra só tem gente voltada para o mal, eu vou destruir. Mas você eu vou salvar. Ah é? Deus, o Senhor vai me salvar? Vou. Pô, que legal. Deus podia até fazer uma mágica com o seu poder, na hora que ele mandasse a chuva, levitar estes animais, levitar Noé com a sua família, todos ficarem no alto, levitando, olhando para baixo, todo mundo morrendo, afogado. Mas Deus olha para ele e fala assim, eu vou te salvar, beleza? Beleza. Só que você vai ter que construir uma arca. Ah é, Deus? É. E essa arca tem 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Olha, meus irmãos, que a Bíblia diz aqui que Noé fez exatamente o que Deus mandou. Mas imagina se ele fosse como muitos de nós hoje em dia, que questionasse Deus. Tipo assim, Deus, como é que eu vou construir um barco desse tamanho? Onde eu vou arrumar madeira para construir um barco desse tamanho? É muita madeira. Segundo Deus, onde eu vou arrumar piche para passar por dentro e por fora desse barco? Terceiro, Deus, vai durar muito tempo. Deus, o senhor já parou para pensar, sou eu, minha esposa, meus 3 filhos, as noras aí, as pessoas que estavam ali com ele na época, ou sua família.
Para construir esse barco desse tamanho, Deus vai demorar muito. Já pensou se Noé tivesse questionado Deus, falando assim: ô Deus, é muito difícil construir um negócio desse. Ah, para mim não dá não, Deus. Para mim é muito difícil. Uma arca. E ainda tem o outro lado. Você recebe uma ordem de Deus para te salvar, e você vai ter que deixar de viver a vida que os outros estão vivendo para cumprir aquilo que Deus mandou você fazer para te salvar. Pô, isso é ilógico. Já imaginou, meus irmãos, a Bíblia diz, os textos da palavra diz, que naquela época não chovia. Não chovia torrencialmente. Aliás, eles não sabiam nem o que era chuva. A Bíblia diz que fluía do solo um orvalho que regava as plantas. Então imagina, você primeiro tem que ter convicção plena de que Deus falou contigo. Você tem que acreditar bastante que Deus quer te salvar. Você tem que se submeter ao que Deus fala: eu vou te salvar, mas você precisa construir um barco para salvar você e a sua família. E esse barco tem 135 metros de comprimento, tem 22 metros e meio de largura e tem 13 metros e meio de altura. E você ainda vai ter que fazer ele direitinho, nas medidas que eu estou te passando, com as divisões que tem, para que depois você passe o piche e depois eu vou vir aqui mandar água e vou salvar você e a tua família. Pessoal, quando eu comecei a ler este texto, eu falei: Jesus amado, eu imagino a luta que Noé deve ter passado. Aqui não fala, mas como ele era casado, por exemplo, a mulher dele deve ter falado para ele: pô, Moisés, ô Noé, o negócio é esse, a gente vai ficar agora aqui construindo arca? Eu sou dona de casa. Mulher, vamos lá cumprir o que Deus falou, porque Ele quer salvar a gente. Aí no outro dia: ô Noé, caramba, a gente não tem vida, a gente só tem que fazer o que Deus mandou fazer. Ele falou para a gente fazer isso para salvar a gente. Terceiro dia: pô Noé, eu estou ficando chateada, não sei se dá a expressão, com o saco cheio desse negócio de arca. Porque mulher geralmente fala um pouco assim, né? Aqui as mulheres não falam, mas as outras por aí falam um pouco disso. Imagina os filhos: pô pai, os caras estão lá brincando, batendo uma bola, nadando, fazendo um monte de coisa, comendo, e nós aqui o dia inteiro construindo arca. Para quê? Porque Deus falou que vai destruir e a gente precisa construir essa arca se a gente quiser ser salvo. No outro dia: pô pai, mas que coisa, acorda. Se fosse como o meu pai, por exemplo, que acordava a gente com muito carinho, né? De manhã cedo, na segunda vez que ele falava, ninguém levantava, ele ia na terceira e jogava água, virava o colchão. Meu pai era um amoroso demais assim com a gente. Carinho especial para a gente acordar. E acordar para a vida também, né? Imagina Noé conversando esse tete a tete com seus filhos. Irmão, não foi um dia, 2 dias, 3 dias. Segundo a gente vê aqui, estuda na Bíblia, foram 100 anos para construir uma arca para salvar a vida deles. Imagina a turma que passava por ali e fala: ô, senhor Noé, curioso, o que você está fazendo aí? Olha, eu estou construindo uma arca. O que é arca? É um barco grande, porque quando vier uma água muito grande aqui, um volume de água grande, esse volume de água vai inundar tudo e vai matar todos os seres que existem aqui, porque os seres que existem aqui, inclusive vocês, estão com o coração cheio de maldade. Deus olhou para cá e disse que vai destruir todo mundo. Que cara doido, viajou. Por isso que eu não gosto de crente. Crente é fanático, viaja. Nunca choveu aqui, de onde vai vir essa água, Noé? Você é louco, meu, vai viver tua vida. Acho que todo dia passava alguém e confrontava ele. Por isso que Jesus, em Mateus 24, acompanha aqui no telão, versículo 37, Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e o levou a todos.
assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado, o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, a outra deixada. Aí Jesus disse aos seus discípulos: portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Versículo 44, assim, vocês também precisam estar preparados. Por quê? Porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. E por que Deus decidiu fazer aquilo? Gênesis 6:3. Por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos, porque naquela época o cara vivia 900, 800, 700, 600, Noé tinha 500. Imagina o cara passando 900 anos fazendo bobagem a vida toda. Imagina o tanto de bobagem que aqueles que viveram 960 e poucos anos, como Matusalém, o que ele fez de bobagem na vida. Por isso Deus falou: olha, está demais a perversidade. O homem, a partir desse momento que a gente vai ter aí, vai viver só no máximo 120 anos. E por que Deus queria proteger a vida de Noé? Porque Deus, aquilo que nós estudamos semana passada, Deus olhou para a terra e viu que ele era justo, que ele era íntegro e que ele andava com Deus. A gente viu aqui que se você não der brecha, se você tiver uma vida regada à presença de Deus, à vontade de Deus, Deus vai cercar a tua vida, Deus vai guardar a tua vida, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém, irmãos? Agora, a palavra diz: Noé era um homem justo, íntegro entre o seu povo da época, ele andava com Deus. Deus olha para Noé e fala assim, Gênesis 6,18: com você estabelecerei a minha aliança. E a palavra de Deus no Novo Testamento, em Hebreus 11:7, diz que pela fé, Noé, quando foi avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, ele construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé construiu a arca para salvar sua família. E é interessante, meus irmãos, que quando eu comecei a pensar sobre isso, eu assisti esse pedaço desse filme, eu já assisti esse filme algumas vezes. No filme, ele está numa cidade lá nos Estados Unidos, Deus chama esse camarada e diz: olha, eu preciso mover alguma coisa aqui e mexer numa questão que estava para acontecer naquela cidade. Ele não entende no começo, quem já assistiu o filme sabe o que eu estou falando. Ele aceita depois de muita pressão de Deus, né? E ele começa a construir a arca, enfim, tem um desenrolar. Mas o que me chamou a atenção nesse vídeo, nesse pequeno vídeo, foi como Deus se importa com a gente, como Deus se preocupa com a gente. O Morgan Freeman, que faz o papel de Deus nesse filme, no primeiro, né? Ele chega na mulher do cara que estava indo embora com os filhos, porque ela achava que ele tinha ficado louco. E ele tem esse papo com ela, dizendo o seguinte: escuta, se você pedir para Deus paciência, Deus vai te dar paciência, ou Deus vai deixar que aconteça alguma coisa para você se tornar paciente? Se você pede para Deus riqueza, você acha que Deus vai trazer ouro do céu para você, ou Ele vai dar uma grande oportunidade de você trabalhar e ganhar um bom dinheiro? A verdade, o que eu quero chegar com os irmãos nesta manhã aqui, é que se a gente olhar para o texto, Gênesis capítulo 6, versículo 11 e 12, acompanha aqui no telão, só para repetir: a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Quando Deus vê isso, Ele fala: eu vou destruir. E é interessante que se a gente fizer uma comparação com o tempo de hoje que a gente vive e o tempo de Noé, meus irmãos, se não é a mesma coisa, talvez hoje seja um pouco pior. Porque hoje a maldade está no coração das pessoas de uma forma que isso está inclusive influenciando pessoas dentro da igreja. Pessoas que se dizem cristãs continuam ainda mentindo, continuam ainda enganando, continuam ainda roubando, continuam ainda adulterando, continuam ainda fazendo picaretagem por aí,
continua desonrando a sua mulher, ou o seu marido, ou as pessoas, ou a Deus. Gente que vai na igreja, gente que um dia Deus propôs para ele o seguinte: eu vou salvar a tua vida. Você quer ser salvo desta terra, dessa geração? Oh Deus, eu quero. O que eu tenho que fazer? Jesus é a nossa arca. Quando Deus trouxe Jesus, Jesus se tornou, entenda essa expressão, essa arca que nós podemos ser salvos. Aí Jesus vem e diz o seguinte: eu vou salvar vocês. Oh Jesus, que alegria, a salvação é pela graça. Oh Senhor, maravilha, como é bom. Só que é o seguinte: se quiser vir após mim, você tem que pegar a sua cruz, negar-se a si mesmo e me seguir. O que Jesus quis dizer quando ele disse isso? Você precisa construir a tua arca. Porque, meus irmãos, se a gente olhar para o dia de hoje e falar assim: eu vou virar crente. Como tem um monte de gente virando crente. E eu já falei aqui que até o diabo é crente, o demônio é crente. A palavra de Deus diz isso. Eles creem em Deus e eles, inclusive, têm mais medo do que muita gente. A palavra de Deus nos ensina que quando a gente se torna cristão, Deus, Ele está dizendo para mim e para você o seguinte: eu vou salvar a tua vida. O meu filho vai voltar para buscar a sua igreja, o seu povo, lavado e remido pelo seu sangue. Beleza? Oh, glória a Deus. Só que é o seguinte: enquanto ele não vem, você vai viver a sua vida aí na terra construindo a sua arca. De que forma que eu vou construir a minha arca? A minha vida era assim. Agora Deus olhou para mim, veio a benevolência, a graça, a misericórdia de Deus, Ele me alcançou, Ele me tirou dali e disse: com você eu vou fazer uma aliança. Por isso que a gente participa da ceia, porque Jesus morreu na cruz e disse: esse é o cálice da nova aliança que eu tenho com você. Fazei isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Então, o que Jesus disse? Eu fiz uma nova aliança. Nesta nova aliança, você agora constrói a tua arca. A minha vida era assim, agora eu vou viver assim. Só que o problema de construir essa arca, essa nova vida, implica em passar anos. Porque quando eu aceito Jesus, quando eu reconheço Jesus como meu Salvador, quando eu me torno cristão, discípulo de Jesus, eu não faço um teste. Não tem esse negócio: eu vou desistir, eu vou parar, eu vou acabar, eu vou sucumbir. Não, eu vou permanecer firme, construindo a minha arca. Entenda essa expressão, construindo a arca, sentido figurado. Eu vou continuar vivendo como um cristão, falando a verdade, praticando a justiça, vivendo com integridade a minha vida enquanto eu estiver nessa terra. Quanto tempo vai durar? 1 ano, 2 anos, 50 anos, 100 anos? Eu não sei. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou ter que viver essa vida, que é a nova vida que Cristo trouxe para mim. Ou eu entendo isso, e a gente precisa entender a palavra, porque Jesus disse: gente, esse caminho, está lá em Mateus, nas bem-aventuranças, Jesus disse: esse caminho que eu estou te propondo, existem 2, existe um largo e existe um estreito. Esse é estreito, só que apesar de ser estreito, quando você conseguir passar por ele, do outro lado, você vai encontrar boas pastagens, você vai encontrar vida. Mas o caminho é estreito. É a mesma coisa que se Deus estivesse falando para mim e para você: opa, eu quero te salvar. Oh, Deus, obrigado. Beleza, só que você precisa agora construir a tua arca, dia após dia. Você tem família? Tenho. Então você pega os teus filhos e bota eles perto de você, coloca ele perto de você e ensina o caminho que ele deve andar. Se você ensinar o caminho que ele deve andar, quando ele crescer, ele jamais vai se desviar desse caminho, segundo a Bíblia. Você pega a sua esposa ou seu marido, se unam e amem-se, se respeitem. Pastor, mas não é fácil. Não, não é fácil. Mas é assim que a gente tem que viver. Aliás, a salvação que Cristo nos deu na cruz do Calvário foi o primeiro passo. Tem um texto da palavra, eu gostaria de ler com os irmãos. Veja o que Paulo, explicando à igreja de Filipe, aos Filipenses, capítulo 2, vamos ler aí Filipenses, capítulo 2, por favor, a partir do versículo 5. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5.
Paulo está dando algumas coordenadas para esta igreja. E ele escreve o seguinte, versículo 5 de Filipenses 2: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que atitude foi essa? 6 de Filipenses 2. Embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se. Ao contrário, versículo 7, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Versículo 8, e sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Versículo 9 de Filipenses 2, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que Deus fez isso? 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Versículo 12, ele continua dizendo, assim, essa atitude de Cristo, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Em algumas versões diz o seguinte, desenvolva a salvação de vocês com temor e tremor. Versículo 13, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Como é que isso funciona? Versículo 14, façam tudo sem queixas nem discussões. Para quê? Versículo 15, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. De que forma que eu brilho como estrela no universo? 16, retendo firmemente a palavra da vida. Aí Paulo encerra o versículo 16 dizendo, assim no dia de Cristo eu vou me orgulhar de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente, tipo para pregar o evangelho a vocês. O que Paulo disse aqui? Cristo te deu uma salvação, Cristo se humilhou, Cristo destituiu-se de sua glória, Ele morreu na cruz, mas Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, aí Ele trouxe uma nova vida para mim e para você. Aí agora a gente tem duas opções, ou a gente entende o chamado de Deus para a nossa vida, o que é ser cristão, ou a gente vive como muitas pessoas hoje em dia vivem, aí eu vou na igreja. E ir à igreja não quer dizer que você está dentro da arca ou que você está construindo uma arca. Ir à igreja, tem muita gente que vai à igreja e continua vivendo a mesma vida. O que Deus falou para Noé é o seguinte, Noé, você vai construir essa arca de 135 metros de altura, 22 metros e meio de largura e 23 metros e meio, 13 metros e meio de altura. Poxa Deus, você não vê em nenhum momento na Bíblia ele questionando Deus. Jesus disse assim, fuja dessa geração perversa. Jesus disse para a gente assim, você é sal da terra, você é luz do mundo. Você foi escolhido por Deus, você foi tirado do mundo para viver uma nova vida. Por isso que eu insisto aqui que agora nós não somos mais cidadãos deste mundo, nós nascemos de novo, nós somos cidadãos dos céus, a nossa caminhada é para lá e Jesus vai voltar para buscar a sua igreja para a gente viver lá. Mas enquanto eu estiver aqui, eu sou um cidadão dos céus. Existe uma geração corrompida, eu estou aqui. Mas é lógico que vai ter gente aqui que vai olhar para você e falar assim, pô, mas você é crente besta, né, meu? Você, moça, você é virgem ainda? Você é tonta. Você está nessa ainda? Ei, você está se guardando para depois do casamento, você é besta. Ei, você está aí trabalhando honestamente, você não está vendo todo mundo rouba? No Brasil, todo mundo rouba. Todo mundo não, a maioria dos políticos, porque eu não roubo. Mas as pessoas pensam isso e falam isso. Todo mundo rouba, por que eu não vou roubar? Todo mundo mente, por que eu não vou mentir? Inventaram, inclusive, dentro das igrejas, a tal da mentirinha santa.
mentira gospel. Aquela mentira assim que é gospel, né? A gente precisa entender o que a Bíblia está nos dizendo, porque senão a gente vai acabar se enganando. Como eu disse, Noé deve ter ouvido muita coisa no seu ouvido. Todos os dias ali tentando construir a arca, bater um prego aqui, cortar uma madeira ali, selar a parte de dentro, selar a parte de fora, e gente falando para ele: ei, você é besta, está perdendo seu tempo, vem aqui, nós estamos comendo, nós estamos bebendo, nós estamos vivendo a vida. Essa é a expressão que a Bíblia quer dizer. Nós estamos vivendo a vida, nós estamos curtindo, você não está vendo? Venha, vamos beber, vamos fumar, vamos cheirar, vamos fazer sexo, vamos viajar o mundo, vamos curtir a vida. Aí você e eu, que somos cristãos, que entendemos o chamado de Deus, a gente fala assim, como diz a Bíblia, tudo tem um tempo. O dia que eu tiver que viajar, eu vou viajar. O dia que eu quiser fazer o que eu quiser fazer, eu faço. Só que tem uma coisa, eu prefiro estar na presença do meu Deus. Eu prefiro ser fiel a Deus. Como disse o salmista, eu prefiro estar um dia na tua casa do que 10.000 em outros lugares, ou do que 1.000 em outros lugares. Eu prefiro estar na tua presença, eu prefiro te servir. O mundo está corrompido. Eu não, eu prefiro viver uma vida santa. Eu estou construindo a minha arca, porque eu sei que quando Jesus vier para buscar a sua igreja, eu estou pronto, eu estou preparado. Amém, irmãos? Provavelmente seja isso que está faltando hoje na vida de muita gente. Porque tem gente que vai à igreja, levanta a mão, Deus fala assim, eu vou salvar a tua vida, hein? É. Meu filho morreu na cruz por você, beleza? Beleza. O que eu tenho que fazer? Primeiro passo é você reconhecer Ele como o Senhor e Salvador. Entender que você é pecador e eu sou santo. Como se Deus estivesse falando. E a minha santidade não compactua com o seu pecado. O único jeito que você tem é reconhecer que esse meu filho morreu na cruz por você. E como ele não tinha pecado, o sangue dele que foi derramado te purifica de todo o pecado. Eu aceito o sacrifício que ele fez na cruz por você. É? Então eu também aceito. Ótimo, eu vou te salvar. Então eu quero esse Jesus. O que mais que eu tenho que fazer? Agora você tem que nascer de novo, da água e do Espírito. Eu sou batizado, nasci de novo, agora do Espírito. E agora? Agora você tem que continuar construindo a sua arca. Só que tem muita gente que fala assim, mas é difícil, pastor. É difícil. Ser crente todo dia é difícil. Jesus falou que se alguém ferir a face direita, eu tenho que dar a esquerda. Não é fácil. Jesus falou, se o cara quiser tomar a túnica, eu tenho que dar o paletó também. Jesus falou que se o cara obrigar eu a caminhar 1 milha, eu tenho que caminhar 2. Jesus falou que eu tenho que amar os meus inimigos. Jesus falou que eu tenho que orar por aqueles que me perseguem. E não é fácil, você, tá louco? Mas essa é a arca que eu e você temos que construir a cada dia. Porque senão, não vai haver diferença de quem tem Jesus e de quem não tem. Porque todo mundo fala hoje, virou um jargão popular, fica com Deus, Deus te abençoe. Virou um jargão, todo mundo fala de Deus hoje. Agora, andar com Deus, são poucos os que andam com Deus. E o que é andar com Deus? Andar com temor e com tremor, como Paulo disse aos Filipenses, desenvolvendo a sua salvação a cada dia, negando-se a si mesmo, ouvindo ladainha de um lado, ladainha de outro, mas permanecendo firme, construindo a arca dia após dia. E de que jeito? Tenho família? Com a minha família do lado, cuidando, insistindo, orando por eles, falando da palavra, fazendo cultos dentro de casa com a família, que hoje você não vê mais. A mulher, o marido, os filhos reunidos, meia hora, 40 minutos, 1 hora, 15 minutos, lendo um texto, cantando um hino. Hoje você vê uma televisão no quarto, a televisão na sala, a televisão no outro lado, videogame, computador. Você não vê mais essa unidade. Por quê? Porque ninguém quer desenvolver a salvação. O cara quer ir na igreja no domingo, ouvir o pastor pregar, ficar emocionado, ir embora para casa e ter uma vida abençoada. Todo mundo quer ser abençoado. Mas Jesus disse, Mateus 7,13, entrai pela porta estreita.
Larga é a porta e espaçosa o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Paulo, também o apóstolo, ele escreveu, 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Será que se Deus olhasse hoje para a gente, Ele poderia dizer assim: ei, eu estou vendo gente íntegra, gente justa, gente que anda comigo. Poxa, eu estou vendo, e eu vou salvar vocês. Beleza, beleza. Só que eu não sei que dia que eu vou vir salvar. Aliás, Deus sabe, né? Exceto mais ninguém. Mas digamos que Deus falasse assim: eu vou decidir o dia que eu vou vir te buscar. Enquanto isso, você fica aí construindo a sua arca, dia após dia. Ah, Deus, mas quanto tempo vai demorar? Não te compete saber os tempos, como Jesus falou para os seus discípulos. Quando vai acontecer tudo isso? Não te compete saber. O que te compete é: eu vou te salvar. Mas você precisa construir a sua arca. E essa arca é construída até o dia que eu voltar. Na época de Noé veio um dilúvio. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, quem tiver preparado vai sumir, desaparecer. Ô pastor, mas isso parece loucura. Como é que isso vai acontecer? É o que a Bíblia diz. A gente tem que estar preparado. E aí a gente constrói a nossa arca dia após dia. Mas vai passar um filmaço na televisão hoje. Caramba, amanhã eu leio a Bíblia. Chega amanhã, mas hoje vai passar o jogo. Amanhã eu leio a Bíblia. Enquanto isso, o diabo está trabalhando aí, destruindo lares, destruindo vidas, destruindo jovens, levando para as drogas, para as bebidas, para a prostituição, destruindo casais, destruindo famílias. Talvez você diga assim: pastor, Deus, é difícil, Deus. Realmente é difícil. Mas a certeza que Jesus deu está lá em Mateus 28:20, ele disse: eu estou com vocês todos os dias. Apesar de toda a luta que Noé passou, Deus estava com ele todo dia. Deus o capacitou para construir um barco que eu tenho certeza que eu não conseguiria construir um barco do jeito que ele, só se Deus me capacitasse. Eu estava pesquisando na internet para você construir um barco mais ou menos desse tamanho, que é um navio do tamanho de um graneleiro, aqueles navios que percorrem oceanos levando grãos. Num estaleiro da Samsung na Coreia, é o estaleiro top do mundo, que tem os melhores equipamentos e tudo. Esse estaleiro, com esses equipamentos, com as pessoas que trabalham, 200, 300 pessoas para construir, eles demoram 7 meses e meio para construir um navio desse tamanho. Com toda a tecnologia, com 200, 300 pessoas trabalhando. Imagina Noé, todo dia, ouvindo desaforo, ouvindo a mulher, ouvindo os filhos, ouvindo os outros tirando sarro. Ei, você é besta, vamos curtir a vida. Só que depois que todos morreram e acabou o dilúvio, a água secou, a Bíblia diz que Noé ainda viveu mais uns 100 e lá vai fumaça de anos. Porque Deus disse: eu vou salvar você e vou estabelecer uma nova aliança com a tua vida. É a mesma coisa que Deus disse para mim e para você: eu vou te salvar e vou estabelecer uma nova aliança. Nós vamos viver eternamente na presença desse Deus. Que a gente está tão acostumado com esse mundo que a gente acha que esse mundo não vai ter nada melhor. Mas a Bíblia diz, só para você ter uma ideia, que as ruas que a gente anda aqui são de asfalto, piche, o mesmo piche que Noé usou para untar lá a arca. Lá no céu as ruas são de ouro, os muros são de cristal. Lá não haverá morte, lá não haverá tristeza, lá não haverá doença, lá não haverá sofrimento, lá não haverá noite. Lá haverá sim um lugar maravilhoso que a gente vai habitar,
e poder contemplar Deus, amá-lo, desfrutar da sua presença ali em loco. Por isso que a gente tem que se esforçar, por isso que a gente tem que construir a arca a cada dia. Por isso que não é fácil ser crente. E por isso que eu encerro falando para você aqui hoje. Você está construindo a tua arca? Se você tiver, não é fácil. Mas Deus está contigo te ajudando. Quero ler um texto com vocês para encerrar. Vamos ficar em pé, vamos ler juntos. Você que trouxe a Bíblia, abra aí no livro de Salmos, capítulo 3. Veja o que o salmista Davi escreveu. Ele estava sendo perseguido por um de seus filhos. Estava fugindo dele. Mas ainda assim ele confiava em Deus. Ele estava construindo a sua arca diariamente. E mesmo na luta, na dificuldade, Salmo 3, versículo 1, ele escreveu: Senhor, muitos são os meus adversários. Muitos se rebelam contra mim. Versículo 2, são muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Versículo 4, ao Senhor clama em alta voz, e do seu santo monte ele me responde, aleluia. Versículo 5, eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Versículo 6, não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. 8 e último ele diz, do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Quem é povo de Deus aqui? Fala para a pessoa que está do seu lado, se ele levantou a mão, a bênção no Senhor está sobre a tua vida, meu irmão. Agora, é preciso construir a arca. E é fácil construir uma arca desse tamanho, irmãos? É fácil? Você já parou para pensar nisso? Quanto tempo durou? 100 anos? 40 anos? 50 anos? Todo dia. Construir, arrumar, fazer na medida, como um barco. Onde eu vou arrumar madeira? Onde eu vou arrumar o piche? Onde eu vou arrumar gente para me ajudar? Noé não questionou em nenhum momento nada disso. A Bíblia diz que ele fez exatamente o que Deus mandou ele fazer, e por isso ele foi salvo. Por isso que hoje a gente não tem que ficar perguntando, Deus, quando que o Senhor vai me ajudar? Deus, onde eu vou arrumar a condição para viver? Não, você tem que dizer o seguinte, Deus, obrigado, o Senhor já me salvou, né? Eu aceitei Jesus, glória ao Senhor. A melhor coisa que o Senhor podia fazer, o Senhor já fez na minha vida. Muito obrigado, eu vou continuar firme trabalhando, crendo que o Senhor está comigo todo dia. Porque Jesus falou, eu estou com vocês todos os dias. Então eu creio, eu vou viver essa vida, eu vou construir minha arca dia após dia. Mas tem gente que vai falar de você, crentão, ou crentona, ou bestão, deixa falar o que quiser. Que um dia, se eles não reconhecerem Jesus como Salvador, infelizmente ficarão para trás. Mas nós vamos reconstruir ou construir a arca, dia após dia. Por isso que a gente cantou hoje, uma chance igual a essa, não é para qualquer um, não. Por isso que eu quero matar a minha carne, por isso que eu quero viver no Espírito, construindo a arca, porque não é fácil ficar ouvindo o mundo, ligado no mundo, plugado no mundo. É difícil você ficar plugado em Deus 24 horas. Ninguém consegue. Mas é possível a gente ficar plugado em Deus, vivendo no mundo lá fora. Com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos. É possível. E Jesus disse, estou contigo.
te salvei, morri por você. E agora eu estou junto aqui. Você precisa de madeira para construir sua arca? Eu vou providenciar madeira para você. Você precisa de óleo aí para untar a tua vida? O Santo Espírito, o meu Espírito está em você e Ele vai untar a tua vida. Você precisa de força? Eu vou te fortalecer. Saúde? Eu vou te dar. Confia em mim, construa a tua arca. Vamos para frente, Jesus está voltando. Fecha os teus olhos, oremos por isso.